A frase que não sai da minha boca. A vida é sofrimento, e isso está claro, está óbvio. Não existe verdade mais básica nem irrefutável. O fato da tragédia da vida e o sofrimento que dela faz parte tem sido usado para justificar a busca da gratificação egoísta imediata por um longo tempo. E essa é a justificativa para perseguir o que é conveniente. A vida é sofrimento, e isso é basicamente o que Deus diz a Adão e Eva imediatamente antes de expulsar eles do paraíso. Ele disse à mulher: eu multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, e com o sofrimento você dará à luz filhos. E ao homem ele disse: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, e com o sofrimento você vai se alimentar dela todos os dias da sua vida. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que você volte à terra, porque você é pó, e logo voltará ao pó. Curta e dolorosa é a nossa vida, e não há remédio algum quando o homem chega ao seu fim, e também não há ninguém conhecido por retornar do submundo de Hades. Porque nós nascemos por mero acaso, e daqui em diante seremos como se nunca tivéssemos existido, porque a respiração em nossas narinas é fumaça, e a razão é uma faísca acesa pela batida dos nossos corações. Quando se extingue, o nosso corpo se transforma em cinzas e o espírito se dissolve no ar. O nosso nome será esquecido com o tempo e ninguém se lembrará das nossas obras. A nossa vida passará como se fosse vestígios de uma nuvem e vai se espalhar como se fosse uma névoa, que é perseguida pelos raios de sol e superada pelo seu calor. Até porque todo o nosso tempo concedido está passando como se fosse uma sombra, e não há retorno depois de nossa morte, porque ela está selada e ninguém volta mais. Nos cemitérios antigos costumava estar escrito na entrada: nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos, pois tu és o que fomos e serás o que somos. E sobre a vida, vinde, pois gozemos do bem que existe e aproveitemos ao máximo a criação, como na juventude. Nós vamos nos encher de vinhos e perfumes caros, e que nenhuma flor da primavera passe por nós. Coroemo-nos com botões de rosa antes que elas murchem. Que nenhum de nós deixe de partilhar da nossa folia. Deixemos em todo lado sinais de prazer, porque esta é a nossa porção e esta é a nossa sorte. Nós vamos oprimir o pobre homem justo, nós não vamos poupar a viúva, nem vamos considerar os cabelos grisalhos dos idosos, mas deixe o nosso poder ser a nossa lei de direito, até porque o que é fraco se mostra inútil. Existe um ar de otimismo no final dessa citação, mas também há uma ideia muito confrontadora e muito real sobre a realidade da existência. Nós ainda não provamos que existe vida após a morte, que existe algo além da morte, ou seja, no fim do dia, o universo não se importa conosco. E, meu irmão, essencialmente nós seremos esquecidos com o tempo. Com o passar do tempo, todos nós seremos esquecidos, sem exceção, e isso é o que a dura realidade da vida parece ser. No entanto, pode não ser inteiramente verdade para alguns, porque para indivíduos como Sócrates, por exemplo, para os maiores filósofos e líderes do nosso tempo, nós estamos nos lembrando deles centenas, se não milhares de anos no futuro. O grande problema aqui é que mesmo milhares de anos são apenas uma partícula de tempo em todo o período de tempo e existência universal. Mas isso, você sabe, não é uma justificativa para o niilismo, muito menos para o esvaziamento de sentido. Ao se engajarem em sacrifícios, os nossos antepassados começaram a expressar aquilo que seria considerado uma proposição, o significado, que poderia ser representada da seguinte forma: que algo melhor pode ser obtido no futuro ao se abrir mão de algo de valor no presente.
Algo que todo ser humano eventualmente aprende é que algo melhor pode ser alcançado no futuro, desistindo de algo de valor no presente. E isso é o que em parte significa perseguir o significado, ao invés da conveniência. Por exemplo, eu estou abrindo mão do tempo, da energia, dos prazeres do mundo e dos meus recursos apenas para analisar, interpretar e resumir esses livros aqui neste canal. Eu estou fazendo um sacrifício de curto prazo, mas muito significativo aqui no presente. Eu estou desistindo de algo hoje, para que no futuro, primeiro, eu esteja mais preparado e melhor equipado para o caos da vida e a natureza imprevisível. E assim eu estarei mais bem equipado para cuidar de mim mesmo. E número 2, para que os outros também possam estar mais bem equipados e para que eu possa aumentar a minha própria base de influência. Sempre existe a ideia de crescimento, de que você está desistindo de tempo, energia e dinheiro no presente para uma potencial prosperidade futura. Olha, duas questões fundamentais arquetípicas surgiram por causa da descoberta do sacrifício, e ambas têm a ver com a extensão final da lógica do trabalho, que é o sacrifício no presente para ganhar no futuro. A primeira pergunta é: o que deve ser sacrificado? Bom, pequenos sacrifícios podem ser suficientes para resolver pequenos problemas singulares, mas é possível que sacrifícios maiores e mais abrangentes possam resolver uma série de problemas grandes e complexos ao mesmo tempo. E isso é óbvio para alguns e é de bom senso para outros. Adaptar-se à disciplina necessária da faculdade de medicina, por exemplo, vai interferir no estilo de vida de um festeiro radical na graduação. E desistir disso é um sacrifício. Portanto, os sacrifícios são necessários para melhorar o futuro, e os sacrifícios maiores podem ser bem melhores. Porque algumas pessoas acreditam que você não precisa sacrificar nada. Algumas pessoas não aceitam a ideia de que sacrifícios são necessários para criar o que você deseja. A segunda pergunta: qual seria o maior, o mais eficaz, o mais agradável de todos os sacrifícios possíveis? E então, quão boa seria a melhor característica possível se o sacrifício mais eficaz pudesse ser feito? Portanto, todos nós, como indivíduos, devemos determinar o que queremos, o que estamos dispostos a sacrificar temporariamente ou sacrificar indefinidamente para alcançar o que queremos alcançar. No entanto, essa ideia fundamental de sacrifício para produzir uma recompensa futura em potencial é de certa forma contraditória com a nossa evolução e com nossos antigos instintos animais fundamentais. Eu vou explicar a você. A compreensão de que o prazer poderia ser evitado de uma maneira útil nos ocorreu com grande dificuldade. É totalmente contrário aos nossos antigos e fundamentais instintos animais, que exigem satisfação imediata, especialmente em condições de privação, que são inevitáveis e comuns. Ou seja, há centenas ou milhares de anos atrás, conforme a espécie humana evoluiu e as tribos de caçadores-coletores proliferaram em todo o mundo, sua interação com este paradigma de sacrifício era muito diferente. E era diferente porque a satisfação imediata da sobrevivência e extinguir as necessidades básicas de sobrevivência de hidratação, comida e abrigo eram a prioridade número 1. Além disso, tal demora só se torna útil quando uma civilização se estabilizou o suficiente para garantir a existência da recompensa atrasada no futuro. Se tudo que você salva for destruído ou pior, roubado, então não vale a pena guardar nada. E é exatamente por essa razão que um lobo engole 10 quilos de carne crua em uma única refeição. E ele não fica lá pensando: cara, eu odeio quando eu faço uma farra, eu deveria ter guardado um pouco mais para a próxima semana. Não, ele devora inteiramente, porque ele não tem a noção de sacrifício. E o mesmo pode ser dito para os nossos ancestrais caçadores-coletores anteriores, que interagiram com isso de uma forma diferente, onde sim, se eles pudessem, você imaginaria que eles gostariam de economizar alimentos, mas novamente, a comida é muitas vezes pesada, especialmente quando é carne crua de animais. Carregar esses alimentos não era muito eficiente em termos de energia. Muitas vezes, assim como os lobos, várias tribos consumiam grandes quantidades de caloria porque eles não sabiam quando a próxima refeição seria. Portanto, nós temos que entender a história de como a espécie humana tem interagido com esse paradigma eterno, que é o sacrifício. Porque agora a maioria de nós vive em uma sociedade estável e temos o luxo de poder economizar para o futuro. A Terceira Guerra Mundial acontece amanhã, está muito perto. E a nossa sobrevivência imediata se torna a prioridade. Então guardar não é mais a prioridade nesse caso. Agora vamos falar sobre o conceito de compartilhamento e como ele está entrelaçado com essa regra.
e que compartilhar não significa doar algo que você valoriza e não receber nada em troca. Compartilhar significa propriamente iniciar o processo de troca. Não compartilhar reflete a busca pela conveniência, enquanto compartilhar reflete buscar o significado. Benjamin Franklin uma vez sugeriu que um recém-chegado a um bairro pedisse ao novo vizinho que lhe fizesse um favor, citando uma velha máxima: aquele que uma vez lhe fez uma bondade estará mais pronto e disposto para lhe fazer outra bondade. Em vez de forçar as pessoas a se obrigarem a fazer algo e induzi-las a fazer algo, se você vier primeiro e fizer um favor a essa pessoa, é muito mais provável que a outra pessoa faça de volta para você. Na verdade, esse é um tema muito falado em Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, que eu também vou resumir aqui no canal um dia. É muito interessante que todos esses livros que eu analisei estejam todos entrelaçados, e eu recomendo fortemente que você volte e assista esses vídeos, porque há muita sabedoria infinita em tudo isso. Na opinião de Franklin, pedir algo a alguém era o convite mais útil e imediato para uma interação social. E essa pergunta por parte do recém-chegado deu ao vizinho a oportunidade de se mostrar uma boa pessoa, e essa é a questão. Você dá algo a alguém, você se mostra uma boa pessoa. E mais do que isso, agora a outra pessoa também tem a oportunidade de fazer o mesmo com você. É melhor ainda compartilhar generosamente o que você tem, e ainda melhor do que isso, no entanto, é se tornar amplamente conhecido por compartilhar generosamente, e isso é algo que dura para sempre. Você sabe qual é a diferença entre o bem-sucedido e o mal-sucedido? Bom, eu vou te dizer agora, mas não conta a ninguém porque é segredo. A diferença é o sacrifício de sucesso. As coisas melhoram à medida que os bem-sucedidos praticam seus sacrifícios. As questões se tornam cada vez mais precisas e ao mesmo tempo mais amplas. Qual é o maior sacrifício possível para o maior bem possível? E essas respostas se tornam cada vez mais profundas e profundas. Vamos usar um exemplo extremo como Elon Musk. Elon Musk, como vocês sabem, está tendo que sacrificar sua própria saúde pessoal de várias maneiras para o maior bem possível para a humanidade. Porque nós sabemos, nós entendemos pelo menos, ou podemos sentir empatia por esse homem porque ele criou o que criou até agora e quer criar ainda mais. Nós percebemos seus esforços para colonizar Marte e as suas ambições desenfreadas por energia solar e tecnologia. Todos esses esforços elevadíssimos exigem uma grande quantidade de sacrifício. Você poderia dizer que ele encontrou o maior bem possível que quase qualquer pessoa nesse planeta está perseguindo. Então, esse é um exemplo talvez, embora extremo, de como qualquer pessoa pode implementar isso. As pessoas reclamam muito, muito mesmo, tipo, minha vida não é como eu gostaria que fosse. Eles dão desculpas, eles choram, eles reclamam, eles choram novamente. Se o mundo que você está vendo não é o mundo que você deseja, é hora de examinar os seus valores, é hora de se livrar das suas pressuposições atuais, é hora de deixar partir. Pode até ser a hora de sacrificar o que você mais ama para que você possa se tornar quem você poderia ser, em vez de permanecer quem você é. Dor e sofrimento definem o mundo, e disso não pode haver dúvidas. O sacrifício pode conter a dor e o sofrimento em maior ou menor grau, e sacrifícios maiores podem ser mais eficazes do que menores. Disso não pode haver dúvida. E todo mundo sabe disso. Todos possuem esse conhecimento em suas almas, mas eles não sabem que sabem. Assim, a pessoa que deseja aliviar o sofrimento, que deseja retificar as falhas do ser, quem quer trazer o melhor de todos os futuros possíveis, quem quer criar o céu na terra, fará o maior dos sacrifícios. O sacrifício de si mesmo e da criança, de tudo que é amado, para viver uma vida voltada para o bem. Você vai ter que abrir mão da conveniência, você vai ter que seguir o caminho do significado último, e ele, dessa maneira, vai trazer salvação para o mundo sempre desesperado. E este, meus amigos, este é o poder do sacrifício, este é o poder da conveniência anterior. Quando Sócrates foi condenado à morte, ele começou a considerar que poderia ser uma bênção ao invés de uma maldição. Ele realmente reestruturou a maneira como abordou a sua própria morte, e a sua decisão de finalmente aceitar o seu destino permitiu que ele afastasse um terror mortal em face da sua própria morte antes e durante o julgamento da sua morte, após a sentença ser proferida. E ainda mais tarde, durante a sua execução, ele viu que sua vida tinha sido tão rica e tão plena que ele poderia deixá-la ir graciosamente.
porque o fim coroa a obra. Sócrates rejeitou a conveniência e a necessidade de manipulação que a acompanhava. Em vez disso, ele escolheu, sob a mais terrível das suas condições, manter a sua busca pelo significativo e pelo verdadeiro. E 2.500 anos depois, nós nos lembramos da sua decisão e podemos nos consolar e aprender com ela. Se você parar de proferir mentiras e viver de acordo com os ditames da sua consciência, vai poder manter a sua nobreza, mesmo quando você enfrentar a ameaça final. Se você obedecer com sinceridade e coragem aos mais elevados ideais, você vai receber mais segurança e força do que qualquer concentração míope em sua própria segurança. Se você vive corretamente em sua totalidade, você pode descobrir o que tudo isso significa tão profundamente que vai proteger você mesmo até do medo da morte. Tudo isso poderia ser verdade? Nós podemos chegar a um lugar onde tenhamos feito as pazes com nós mesmos? Ou melhor, podemos fazer as pazes com a morte? E essa seria a maior representação do amor fati, que significa amor ao destino. Se alguém falha e é rejeitado porque se recusou a fazer qualquer sacrifício, bem, é pelo menos compreensível. Ele ainda pode se sentir ressentido e vingativo, mas ele sabe em seu coração que é pessoalmente culpado por isso. Esse conhecimento geralmente limita a sua indignação. No entanto, é muito pior se ele realmente tivesse renunciado aos prazeres do momento, se ele tivesse se esforçado e trabalhado nas coisas que ainda não deram certo, se ele foi rejeitado. Apesar de todos os seus esforços, de todo o seu trabalho, de todo o seu sacrifício. Então ele perdeu o presente e o futuro. Então seu trabalho, seu sacrifício foram inúteis, e sob tais condições o mundo escurece e a sua alma se rebela. Eu posso dizer que eu já interagi com isso e não é uma sensação boa, é um dos piores sentimentos, honestamente. Eu dedicava minha vida às artes marciais, eu queria perseguir o objetivo mais alto possível no mundo da luta, que seria se tornar campeão mundial no UFC. Todos os dias eu sacrifiquei de uma forma ou de outra os prazeres do momento para perseguir as metas tremendas que eu estava perseguindo. E no final da minha jornada eu não tive sucesso em meu objetivo de tentar lutar profissionalmente, embora eu tenha sido um bom lutador. Foi uma experiência tremenda e tudo isso me ensinou, me colocou no caminho que eu estou agora e me tornou a pessoa que eu sou hoje. E eu estou extremamente grato por isso. Porque hoje eu me encontrei na jornada do intelecto e nas lutas mentais, em vez da jornada da força bruta e das lutas físicas. No entanto, quando eu cheguei ao final da jornada e percebi que não estava mais disposto a me sacrificar pela luz fraca no fim do túnel, uma parte de mim percebeu que eu falhei. Tipo, você tinha um objetivo e falhou. Não funcionou. Você se esforçou e labutou por milhares e milhares de horas e ainda assim você falhou. Você sacrificou relacionamentos, dinheiro, tempo, suor, lágrimas e sangue, literalmente. Não é exagero nem emoção tudo isso. Eu realmente fui rejeitado apesar dos meus esforços, apesar dos meus sacrifícios. Então uma parte de mim fica tipo, para que serve tudo isso? A parte sombria de você pergunta, para que foi tudo isso? Mas então você percebe que sem essa experiência eu seria uma mera fração de quem sou hoje. Eu não seria nada. Eu precisava disso, dessa experiência, disso tudo. E isso não é uma rejeição, isso não é um fracasso. Pode até ser no sentido literal, mas não no sentido metafórico. Isso é perceber quem eu sou, é estar estruturando o meu personagem, é se tornar uma boa pessoa útil no mundo, que se estende ou pelo menos tenta, e pode dormir à noite porque sabe que fez todo o possível para buscar o que é significativo. E porque não perseguiu o conveniente e se sacrificou no presente, ela pode viver consigo mesma, porque exauriu tudo do tanque. E então, essa pessoa tem integridade. Ela formou as características que criaram um potencial ilimitado. Quando você quer algo mais do que qualquer outra coisa no mundo, você despeja tudo. Seu coração, sua emoção, sua alma, sua mente, tudo nisso. E é por isso que essa regra significa muito para mim. Minha experiência é que os seres humanos são fortes o suficiente para tolerar as tragédias implícitas do ser, sem vacilar, sem quebrar, ou pior, sem se tornar mal e ressentido. Terremotos, inundações, pobreza, câncer, somos fortes o suficiente para enfrentar tudo isso. E eu estou falando sobre uma pequena história sobre artes marciais, enquanto há coisas muito mais malévolas, caóticas e trágicas acontecendo agora mesmo. Mas, como você sabe, o mal humano acrescenta uma nova dimensão de miséria no mundo. A malevolência humana consciente pode quebrar o espírito, e mesmo a tragédia não poderia abalar.
Portanto, faz sentido o porquê das pessoas buscarem a conveniência. A vida é realmente desagradável, brutal e muito curta, mas a capacidade do homem para o mal torna tudo isso pior. E isso significa que o problema central da vida, que é lidar com seus fatos brutos, não é apenas o que e como sacrificar para diminuir o sofrimento, mas sim o que e como sacrificar para diminuir o sofrimento e o mal, a fonte consciente, voluntária e vingativa do pior sofrimento possível. Jung, um psicanalista extraordinário, uma vez disse: "Nenhuma árvore pode crescer até o céu, a menos que suas raízes cheguem até o inferno." Eu já falei sobre esse conceito muitas vezes aqui no canal. É essa ideia que você deve enfrentar a malevolência, você deve enfrentar o mal, você deve enfrentar o que é se colocar no lugar dos piores seres humanos da nossa existência, nos piores atos, as piores atrocidades, do holocausto à tortura física, da tortura emocional até o estupro e assassinatos. Você deve interagir com tudo isso e pensar em como você seria, só então as suas raízes podem chegar ao inferno. E isso não é uma coisa ruim. Você precisa descer no inferno para que possa chegar até o céu. Essa afirmação do psicanalista Jung deve dar a vocês uma pausa para pensar, porque para ele não havia possibilidade de subir sem correspondente descer. E é por essa razão que a iluminação é muito, muito rara. Porque quem é que quer passar por isso? Quem é que está disposto a fazer isso? Quem é que está disposto a passar pelo inferno? Você realmente quer conhecer quem está no comando bem no fundo dos seus pensamentos mais perversos? Adivinha só quem está no comando? É você, exatamente, é você que está no comando dessa malevolência inteira na sua alma. Agora vamos mudar o tema para falar sobre Deus e o que ele representa nesta regra. Deus não é de forma alguma uma rede de segurança para os cegos. Ele não é alguém que deve ser comandado a realizar truques de mágica ou forçado a se auto-revelar, nem mesmo pelo seu próprio Filho, Jesus Cristo. Isso é algo com que eu interagi quando eu era mais jovem. Eu cresci em uma família que acreditava em Deus e em Jesus Cristo. Quando eu era um jovem adolescente, até mesmo uma criança, eu fazia uma coisa, e poucas pessoas sabem disso. Eu me sentava na minha cama, quando as tragédias da minha vida surgiam, quando o sofrimento surgia, eu sentava na minha cama e colocava minhas mãos juntas e fechava meus olhos. E às vezes eu chorava para mim mesmo, porque eu estaria passando por algumas tragédias e sofrendo, e isso era muito doloroso. E eu orava. Eu orava a Deus para resolver os meus problemas. Eu orava a Deus para consertar o meu sofrimento e para consertar as pessoas ao meu redor que estavam sofrendo também, para ajudá-los e para me ajudar, para me consertar, para me tornar mais inteligente, me deixar mais bonito, para consertar a minha família. E eu dizia: "Ei Deus, por favor, eu quero alguém para amar, me ajuda, por favor. Você pode me ajudar a fazer isso? Por que isso não está acontecendo?" A gente deseja que Deus nos dê as coisas para criar um truque de mágica para você, como se ele fosse apenas estalar os dedos e toda a sua vida fosse melhor. Eu estava iludido e eu percebi que isso não era produtivo de forma alguma. Eu sei, a esperança e a fé são produtivas, mas eu estava quase implorando para que minha vida melhorasse, sem fazer nada a respeito. Então eu tive que perceber à medida que eu fui crescendo que eu devo assumir a responsabilidade. Isso é por minha conta. Não é sobre um cara no céu, independentemente de ele ter existência real ou não, mas foi mais ou menos assim que eu me tornei ateu, arrastando toda a responsabilidade da minha vida para mim, e não para Deus. Porque na minha visão, a crença é sobre a ideia de confiar em alguma força ou entidade universal que está fora de seu controle para resolver os seus problemas. Mas o problema é que o único que vai consertar os meus problemas, que eu percebi, sou eu mesmo. E eu tive que me tornar uma pessoa melhor, mesmo me afastando da crença. Você quer um relacionamento com alguém? Você quer saber como é amar alguém e ter alguém que te ame? Você quer ser alguém digno de amar? Que tal isso? Que tal você se consertar e se tornar uma pessoa que é digna de ser amada e tal? Mas, acima de tudo, seja digno o suficiente para amar a si mesmo. Porque se você nem mesmo se ama agora, como é que você quer ser amado? Você quer consertar a sua família? Corrija-se. Você quer consertar o seu sofrimento? Olhe no espelho. Cristo não ordena casualmente, nem mesmo ousa pedir a Deus para intervir em seu nome. No entanto, eu estava fazendo isso, eu estava implorando a Deus para me salvar. Mas nem mesmo Jesus Cristo fez isso. Mas nós estamos fazendo isso para Deus, nós nos sentimos especiais. É sério mesmo que você está pedindo a essa entidade incrível para consertar os seus problemas? Preciso lembrar vocês sobre a história de Jesus Cristo.
Ele se recusou a dispensar a sua responsabilidade pelos acontecimentos da sua própria vida. Ele se recusou a exigir que Deus provasse a sua presença. Ele também se recusa a resolver os problemas de vulnerabilidade moral de uma maneira meramente pessoal, obrigando Deus a salvá-lo, porque isso não resolveria o problema para todos, nem para sempre. Por fim, quero deixar bem claro que somente pedir a Deus não resolve os seus problemas. Bom, eu não posso meramente me ordenar a agir, e nem você. Por exemplo, eu digo, vou parar de procrastinar, mas eu não paro. Eu vou comer direito, mas eu não como. Eu vou acabar com meu mau comportamento com cigarros, mas eu não faço isso. Eu não posso simplesmente me transformar na imagem construída pelo meu intelecto, principalmente se esse intelecto for possuído por uma ideologia. Eu tenho uma natureza, e você também, e todos nós também temos uma natureza, e nós devemos descobrir essa natureza e lutar com ela antes de fazer as pazes com nós mesmos. O que é que realmente somos? O que poderíamos nos tornar mais verdadeiramente, sabendo quem realmente somos? Nós devemos ir ao fundo das coisas antes que tais perguntas possam ser verdadeiramente respondidas. Existe uma ideia de que se pode simplesmente parar de fazer algo que é prejudicial, e eu sugiro que devemos ir ao fundo dessas questões e quase descobrir por nós mesmos antes de podermos nos corrigir. E embora eu não discorde disso, eu vou desafiar a ideia de que você não pode simplesmente parar de ser autodestrutivo. Eu vou desafiar isso porque eu mesmo fiz isso, e quando eu ouço pessoas como Jordan Peterson, por exemplo, isso prova que o potencial humano é quase ilimitado. Você pode simplesmente parar de ser medíocre, e eu tento ensinar isso a mim mesmo toda semana, toda vez que eu passo por alguma resistência física voluntária. Você diz que não pode parar de ser medíocre. Eu discordo. Você pode. Força de vontade e disciplina são algumas das duas forças mais poderosas às quais um ser humano tem acesso. Use-as. Descubra como usá-las. Não é minha responsabilidade, nem responsabilidade de ninguém, nem mesmo de Deus, nem de Cristo, de mostrar a você como usar a força de vontade nem a disciplina. Você tem que entender isso por conta própria. O lema da Nike, Just do it, apenas faça, pode ser a resposta para tudo. Vá, comece e faça. No livro O Arquipélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn, ele discutiu os julgamentos de Nuremberg, que considerou os eventos mais significativos do século XX. A conclusão desses ensaios foi a seguinte: existem algumas ações que são tão intrinsecamente terríveis que vão contra a própria natureza do ser humano. E essa é uma verdade essencial, transcultural, em todo lugar. E essas são as ações ruins, as ações más. E outra, não há desculpas disponíveis para se envolver com essa maldade. Desumanizar um semelhante, reduzi-lo à condição de parasita, torturar e massacrar sem levar em conta a inocência ou a culpa individual. Fazer da dor uma forma de arte. Tudo isso é errado. E vá por mim, meu irmão, eu te garanto que essas são as raízes mais profundas do mal. E pesquisando nos níveis mais baixos do pensamento e da ação humana, entendendo a minha própria capacidade e a sua de agir como um guarda da prisão nazista ou um curador do arquipélago Gulag, ou até mesmo um torturador de crianças em uma masmorra, você deve entender o que significa levar os pecados do mundo para si mesmo. Cada ser humano tem uma capacidade imensa, imensurável para o mal. E eu vou continuar repetindo isso de novo e de novo em vários vídeos meus. Só sente e pense nisso, sinta isso. Porque poderia ter sido qualquer um de nós. Você poderia ter sido um guarda da prisão nazista. E você pode até me confrontar, eu não tô nem aí. Você pode falar, eu nunca faria algo assim, Nero. Meu Deus, que diabos você está falando, cara? Bom, você acha que eles acordaram um dia e começaram a torturar as pessoas do nada? Não, não foi isso que aconteceu, não na maioria das vezes. Foi uma formação lenta e gradual de malevolência e maldade, como se fosse uma semente que cresce e se torna uma planta. Mas esta planta não produz oxigênio, produz veneno. E agora eu vou entrar na sua mente. Então imagina aí, como é que seria ligar o gás, a câmara de gás e ouvir todas aquelas pessoas morrendo.
Imagine profundamente como seria torturar uma criança, por exemplo. E o que significa tortura? Bom, tortura significa atos como afogamento, arrancar as unhas da mão de alguém com um alicate. Imagina aí você fazendo isso com uma criança. Imagine você afogando uma criança. Que tal um bebê? Que tal uma mulher grávida? Imagine só enfiar uma faca na barriga de uma mulher grávida. Você acha que isso não aconteceu? Você realmente acha que isso não aconteceu na história? Você sabe que isso está acontecendo agora mesmo em algum lugar. 8 bilhões de pessoas no mundo. Você acha que isso não está acontecendo hoje? Bom, seria muito ingênuo pensar assim. Se nós pudermos aprender o que é sentir, visualizar e pensar sobre a imensa capacidade para o mal que todos nós temos, nós podemos entendê-lo muito melhor e podemos crescer como pessoas e aprender a administrar nossa própria malevolência. É colocar o nosso monstro dentro da jaula. É em parte por causa dessa interação entre o mal e o bem, e da benevolência e a malevolência, que eu fui capaz de tirar essas conclusões morais fundamentais neste livro. Mire para cima, mire alto, preste atenção, corrija o que você pode consertar. Não seja arrogante com o seu conhecimento, se esforce pela humildade, porque o orgulho totalitário se manifesta na intolerância, na opressão, na tortura e na morte. Tome consciência da sua própria insuficiência, da sua covardia, malevolência, ressentimento e ódio. Considere a crueldade do seu próprio espírito antes de ousar acusar os outros e antes de tentar consertar a estrutura do seu mundo. Talvez a culpa não seja do mundo, talvez seja você. Você falhou em deixar a sua marca. Você errou o alvo, você está destituído da glória divina. Você pecou e tudo isso é a sua contribuição para a insuficiência e para o mal no mundo. E, acima de tudo, não minta sobre nada, nunca, até porque mentir leva ao inferno de caos, e foram as grandes e as pequenas mentiras dos estados nazistas e comunistas que produziram a morte de milhões de pessoas, uma mentirinha de cada vez, e foi assim que aconteceu. Considere então que o alívio da dor e do sofrimento desnecessário é bom. Faça disso um axioma, uma base de vida. Com o melhor da minha capacidade, eu vou agir de uma maneira que me leve ao alívio da dor e do sofrimento desnecessário. Faça disso seu mantra. Porque existe um elemento de dor e sofrimento necessários pelo qual todos nós devemos passar. E se você aumenta o seu sofrimento, você vai viver uma vida profundamente solitária, fraca, mentirosa e sem paz. E assim você não vai estar equipado para a verdadeira realidade do mundo que está lá fora. Até porque tudo pode virar uma merda amanhã. Realmente pode, cara. E a maioria das pessoas não está preparada, inclusive eu. Até porque nós somos muito macios e confortáveis. Essa geração de hoje em dia, do nosso mundo, foi muito afetada, especialmente as crianças mais novas. Mas, buscando o que é significativo, você coloca no topo da sua hierarquia moral um conjunto de pressupostos e ações que visam a melhoria do seu ser. Mas por que melhorar o seu ser? Bom, porque sabemos qual é a outra alternativa. A alternativa era o século XX, a Guerra Fria. E essa alternativa estava tão perto do inferno que não vale nem a pena discutir a diferença. O conveniente é seguir o impulso cego, é um ganho de curto prazo, é estreito, é egoísta, é mentir para conseguir o que quer, é não levar nada em consideração, é imaturo, é irresponsável. O significativo é o seu substituto maduro. O significado surge quando seus impulsos são regulados, quando são organizados e unificados. O significado emerge da interação entre as possibilidades do mundo e a estrutura de valor que opera dentro desse mundo. Se a estrutura de valor da sua vida visa a melhoria do seu ser, o significado revelado vai ser o sustentador da sua vida. O significado vai fornecer o antídoto para o caos e para o sofrimento, e isso vai fazer com que tudo tenha importância. Isso tornará tudo melhor na sua vida. O que é significativo supera o que é conveniente. O significado gratifica todos os impulsos, agora e para sempre, e é por isso que nós podemos detectá-lo. Se você decidir que não tem justificativas para o seu ressentimento com o seu ser, apesar da sua iniquidade e da sua dor, você pode notar as coisas que você deveria consertar para reduzir, mesmo que pouco, alguma dor e algum sofrimento desnecessário.
Você pode começar a se perguntar: o que eu devo fazer hoje? De uma forma que significa: como eu poderia usar o meu tempo para tornar as coisas melhores em vez de piores? E essas tarefas podem se apresentar como se fosse uma pilha de papelada desfeita que você pode arrumar, como um quarto que você poderia tornar um pouco mais bonito, ou uma refeição que poderia ser um pouco mais deliciosa, saudável e entregue à sua família. O significado não é felicidade, definitivamente não é felicidade. É algo mais como uma redenção pelo fato criminoso do seu ser fraturado e danificado. É o pagamento da dívida que você tem pelo milagre insano e horrível da sua existência, cara. O que é conveniente está escondendo todos os esqueletos no armário. É cobrir com um tapete o sangue que você acabou de derramar. O que é conveniente é evitar responsabilidades, é ser covarde, superficial e errado. É errado porque a mera conveniência multiplicada por muitas repetições produz o caráter de um demônio. É errado porque o que é conveniente meramente transfere a maldição na sua cabeça para outra pessoa ou para o seu eu futuro, de uma maneira que você vai tornar o seu futuro e o futuro do mundo em geral pior em vez de melhor. Ter significado na sua vida é muito melhor do que ter o que você quer, porque você pode nem saber o que você quer, nem o que você realmente precisa, e isso é tão importante que eu devo repetir. Ter sentido na vida é melhor do que ter o que quer, porque você pode não saber o que quer, nem o que realmente precisa. O significado é algo que vem até você por conta própria. Você pode até definir as pré-condições, pode seguir o que é significativo quando ele se manifestar, mas você não pode simplesmente produzi-lo como um ato de vontade. Você deve merecê-lo. O significado significa que você está no lugar certo e na hora certa, devidamente equilibrado entre a ordem e o caos, onde tudo se alinha da melhor maneira possível naquele momento. O que é conveniente funciona apenas no momento, é imediato, é impulsivo, é limitado. O que é significativo, pelo contrário, é a organização do que de outra forma seria meramente conveniente em uma sinfonia do seu ser. O significado é o que se manifesta quando os vários níveis do seu ser se organizam em harmonia, funcionando perfeitamente, do microcosmo atômico à célula, ao órgão, ao indivíduo, à sociedade, à natureza, ao cosmos, de modo que a ação em cada nível facilite bela e perfeitamente a ação em tudo. E isso faz com que o passado, o presente e o futuro sejam todos redimidos e reconciliados de uma vez só. O significado é o que emerge bela e profundamente como a linda rosa se abrindo do nada para a luz do sol. O significado é a flor de lótus que se esforça para subir através das profundezas da lama escura, florescendo na sua própria superfície e revelando dentro de si o Buda dourado, ele mesmo perfeitamente integrado, de modo que a revelação do divino vai se manifestar em cada palavra e em cada gesto do seu ser. O significado é quando tudo o que existe se junta em uma dança com um único propósito, a glorificação de uma realidade. De forma que não importa o quão boa ela se tornou repentinamente, ela pode ficar cada vez melhor e melhor, cada vez mais profundamente melhor, para sempre no futuro. O significado acontece quando aquela dança se torna tão intensa que todos os horrores do passado, toda a terrível luta travada por toda a sua vida e toda a humanidade até aquele momento se torna uma parte necessária e valiosa de uma tentativa cada vez mais bem-sucedida de construir algo verdadeiro, poderoso e bom. O significado é o equilíbrio final entre, por um lado, o caos da transformação e da possibilidade, e por outro, a disciplina da ordem primitiva, cujo propósito é produzir a partir do caos que o acompanha uma nova ordem que será ainda mais imaculada e capaz de gerar um caos e uma ordem ainda mais equilibrados e muito mais produtivos. O significado é o caminho da vida mais abundante, o lugar em que você vive quando você é guiado pelo amor e quando você fala a verdade, e quando nada do que você quer ou poderia querer tem precedência exatamente sobre isso. E depois de eu tirar todas essas palavras da minha alma, eu preciso te dizer no final: busque o que é significativo, não o que é conveniente. Bom, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo, eu vou me sacrificar pelo que é significativo, para eu saber que você viu o vídeo até aqui. Bom, se você gostou do vídeo, curta o vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Então, até breve, meu irmão, e até breve, minha irmã. Nossa, descarreguei um turbilhão de emoções nesse vídeo. Incrível, cara. Incrível.